Se eu não me engano, aos 16 anos, mas 17 anos, fui me converter. A minha mãe, né, temia ao Senhor já, não era batizada, frequentava quadrangular, universal, mas ela não servia a Deus. Hoje ela serve a Deus, mas ela não tinha se entregado inteiramente ainda, né? E, e o processo da conversão foi algo rápido ou demorado, lento? Como foi esse processo na igreja? Eu já assim, entrou com tudo. Pastor, a minha conversão, ela foi algo assim, surpreendente, porque até então nunca tinham pregado o evangelho para mim. Eu ouvia as pessoas falarem, a minha mãe falar, mas entrar no meu coração nunca tinha entrado. Né? Eu via minha mãe lendo a Bíblia dentro de casa, fazendo campanha na Universal, né? As campanhas de libertações, mas nós não ia. A única lembrança que eu tenho, pastor, de ir para a igreja com a minha mãe, foi uma vez que a gente era criança ainda, teve a sessão do descarrego lá, que o pessoal colocava o sal, né? E para nós tudo aquilo era diversão, né? Mas aí um dia a gente, conversando com algumas amigas nossas, elas falou sobre o Apocalipse, falou algumas coisas para nós assim que deixou a gente com medo, essas coisas assim, básicas. Só que um dia quando eu jogava futebol profissional, eu jogava no 15 Piracicaba, algo começou a me atrair. Algo começou a me atrair. Eu comecei a sentir o desejo de ir na igreja, do nada. E eu chamei mais 3 amigos meus, né? E quando eu cheguei na igreja, ele estava tendo uma campanha de libertação, sempre fui perseguido por isso aí. E aí, quando eu cheguei lá nessa campanha, o pregador viu com as mãos para cima, ninguém sabia que eu jogava bola, meu sonho era ser um jogador de futebol, né? Jogava num time já tinha alguns clubes, né, interessados. A minha vida era aquilo ali, eu morava em alojamento, Você minha era igual o vida... Neymar. Não, eu era zagueiro, né, então ia ser Zagueiro. diferente. O negócio meu era mais bater. Então, o que aconteceu? E esse dia eu fui no culto. Eu fui uma vez, fui na outra, e aí eu comecei a sentir a dependência de estar todo domingo ali. Não tinha convertido ainda, mas todo domingo a gente estava ali. E um dia na campanha de libertação, eu estava com a mão levantada, o pregador falou, levanta a sua mão para adorar. E eu levantei a mão. E aí esse pregador veio até mim e falou assim, olha, eu vejo uma bola na sua mão. E aí os meus amigos olhou para mim, e eu olhei e falei, opa, eu queria ser jogador, né? Mas daí ele olhou e falou, não é bola de futebol não, viu, jovem? É uma bola de fogo. O Senhor está te marcando hoje para um grande ministério. E eu fiquei, né, sem entender nada. E aí foi uma longa história, né, pastor? Só que a minha infância já era marcada de visitações sobrenaturais. Coisas sem explicações, né? Eu sempre tive dúvidas, eu sempre tive questionamento que ninguém podia me explicar. Então, desde criança, eu sempre fui marcado aí por visitações pesadas mesmo, de demônios, visitações de bruxos, né, que hoje eu sei que é por viagem astral, não tinha conhecimento naquela época, que me agredia, colocava enfermidades em mim, né? Meus pais não tinham conhecimento, né? Eu era criado pela minha mãe e pelo meu padrasto, eles não tinham conhecimento, então quando eu levava para eles, eles brigavam comigo. Então vira e mexe, os demônios me visitavam, eu acordava com a barriga igual de uma mulher grávida, inchada, parecia que tinha uma bola, sempre vomitando, sempre com diarreia, essas coisas. Eu era muito atacado, eu apanhava, e hoje eu sei que não eram demônios, eram feiticeiros que entraram na minha casa, tudo por causa desse chamado, né? Já estava vinculado a um propósito. Eu gosto de falar para as pessoas que eu estou dando treinamento, que elas têm medo de demônio. As pessoas morrem de medo do diabo, né? Mas é o contrário. É o diabo que tem medo de nós. Ele tem medo que você descubra quem você é. Quando você assumir a sua verdadeira identidade em Cristo, ele sabe que ele vai perder não só a sua vida, mas todos aqueles que cruzarem o seu caminho, né? Vai ser liberto através da tua vida. Então, Satanás, ele morre de medo. E eu era muito visitado, pastor. Eu era muito atacado, assim, daria um livro se eu fosse contar aqui todas as visitações que eu tinha, né, de demônio, o que eu via dentro de casa. Você tá entendendo? Eu não via só demônio como ser humano, eu via feiticeiros andando dentro da minha casa, que hoje eu sei que é feiticeiro, eles andando dentro da minha casa, e eles vinham colocar enfermidade no meu corpo, vinham me agredir, né? E eu fui criado num lar, pastor, que eu gosto, como a gente vai tratar sobre criança,
É muito bom frisar isso aí, que eu vejo pastores, eu vejo crentes fazendo isso. Eu fui criado em um lar muito supersticioso, né? Era muita superstição naquele tempo. E a minha mãe e o meu padrasto, na ignorância, eles acabaram me criando de que forma? Trazendo essas superstições. O bicho vai pegar você. O lobisomem tá ali. O bicho tá ali. E aquilo foi entrando, o espírito do medo teve acesso, né? Não só tem também o fator da minha geração, que vem de uma geração de feiticeiro, meu avô maternal, a minha avó. Meu avô, ele lia aquele livro do São Cipriano. Meu pai, ele era mestre de capoeira. Ele era do candomblé. Então, eu já vinha de uma geração aí já, né, promíscua, né, que tinha pactos com Satanás, de uma geração idólatra. E aí, quando eu chego, os meus pais ensinam eu desta maneira. E isso causa, né, um dano terrível na alma de uma criança. As pessoas não têm noção. Eu vejo pastores falando, não vai lá que o bicho vai te pegar. Elas não têm noção de quem é o bicho. Você tá entendendo? Aquela teoria, o bicho papão vai te pegar se você fazer xixi na cama. Se você não comer, o bicho... As pessoas estão criando, né, um problema seríssimo que vai levar isso aí, pastor. Não estou dizendo só na infância. Eu era casado ainda. Eu casado com a minha esposa, eu sofri esse ataque do espírito do medo. Eu sofri esse ataque do espírito do medo. E depois eu vou explicar como que eu tive que vencer o espírito do medo. Foi forte o negócio. Então deixa aí anotado para falar disso. Então tudo isso tem a ver com o seu chamado. Mas como foi? Você se converteu, não sei se na sua igreja ensinava sobre isso, mas como você foi levado a isso, para esse ministério de libertação? Foi livro, foi pessoa, como foi acontecendo? Olha, quando eu me converti numa igreja pentecostal, fiquei 6 meses ali, mas ali não tinha jovem, e a minha esposa hoje, ela era da juventude da Assembleia de Deus, e ela me chamou para um culto. Cheguei lá, 45 jovens, né? E a igreja onde eu cresci, da Assembleia de Deus ali, ela tinha trabalho de libertação. Tinha, assim, manifestações, não um trabalho de libertação. Tinha manifestações, curas, batismos com o Espírito Santo. E eu cheguei lá, 45 jovens. Uma presença de Deus fora do comum que eu nunca tinha sentido na minha vida. Pessoas falando em línguas de um lado, interpretando do outro. Demônio manifestava, as pessoas expulsavam. Aquilo mexeu comigo, E aí eu comecei a andar com um presbítero, né, que é amigo nosso, foi pai na fé meu. E eu ia perguntar para eles, mas eles não tinham esse conhecimento que a gente tem. Então eu trazia para ele todas essas visitações, porque quando eu converti, pastor, piorou. Eu ainda cheio de traumas, de medo, cheio de brechas, né? Então aquilo intensificou as visitações de demônios. O diabo entrou dentro do meu quarto, sabe? Eu via demônios de tudo qualquer jeito que você imaginar. Era uma coisa de loucura. Parecia que eu ia ficar louco. Tudo isso por causa do meu chamado. O diabo já sabia quem era eu. Ele sabia já aonde eu ia chegar, não é verdade? Então ele não queria que eu descobrisse, ele queria me parar. Então quando eu perguntava para as pessoas, olha, essa madrugada aqui entrou um gato gigante dentro da minha casa para me atacar. Olha, essa madrugada aqui, talvez por eles não ter tanto conhecimento assim profundo, assustava um pouco, né? Eu falar que entrou um homem dentro de casa, me agredia, que o diabo entrou dentro do meu quarto, pegou na minha perna, tentou me arrastar, aquilo causou um escândalo neles. Eles achavam que era o quê? A única pessoa que eu só conversava com uma pessoa, porque as outras não acreditavam, e a única coisa que ele podia me dar resposta era, filho, você tem que tapar as brechas. Era a única coisa que me ensinou. E eu perguntava, mas o que é brecha? Você tá entendendo? Eu não tive uma pessoa, pastor, como eu sou hoje com as pessoas. Então, quando um novo convertido se converte, nós já acolhemos ele, já fazemos um mapeamento, um processo de libertação, um discipulado, a gente já descobre o chamado dele, né? E ele não vai precisar ficar dando voltas como eu dei, criando fadigas. A gente seu chamado é esse, você vai investir assim, você vai fazer assim, você vai orar assim, vai jejuar assim. Mas eu não tive isso. Então, o meu processo foi muito longo e doloroso, né? Cheio de bloqueios religiosos. Quando Deus me deu o dom de profecia, eu ia profetizar, as pessoas, não, mas não é assim que funciona. Você acabou de chegar agora, como que você vai profetizar? Sabe? As pessoas sempre me bloqueando. Então eu cresci num sistema assim, religioso, cheio de bloqueios. Eu ia contar para as pessoas que eu recebi uma visitação tal, eles não acreditavam.
Não, porque o diabo não vem assim, sabe? Então, e as visitações que eu tinha, não estou dizendo assim de eu ver um vulto. Não, eu tinha visitações mesmo de Satanás, me agredia. Né, feiticeiros. Fisicamente. Né? Eles entravam dentro do meu quarto, na minha casa, e me agredia. Né? Aí chegou um ponto que eu entrei em desespero, porque eu ouvia vozes me chamando, corria na rua da minha casa, corria no teto da minha casa. E aí um dia eu falei assim pra minha esposa, por que só eu que escuto isso? Tô ficando louco. Ela falou, mas o chamado é teu. Eu falei, então a partir de hoje eu vou orar para Deus mostrar para você. Ela falou, não tem nada a ver com isso. Eu falei, não, eu vou orar. Não, eu não posso carregar isso sozinho, você tem que me ajudar. Quando eu orei para ela... Para ela ver também. Pronto, acabou. Ela começou a ouvir? Começou a ouvir, começou a ver. E aí ela falou, você tá vendo só que eu não tô louco. Né? Então, hoje quando Deus traz uma pessoa para mim e fala, pastor, aconteceu algo comigo, mas eu não sei se você vai acreditar. Eu acredito, pode contar. Eu acredito, porque tudo que as pessoas falam, eu falo assim, eu sei, já passei. Ah, pastor, o diabo arrastou, eu sei. Ah, ele lançou uma doença assim, eu sei. Olha, aconteceu assim, assim. Coisas bárbaras que as pessoas contam para mim, eu falo, eu sei, eu já passei isso também. Então hoje eu entendo, né, que tudo isso que eu passei na minha infância tinha um propósito, eu só não sabia qual. Foi longo, foi mais doloroso, porque eu tive que aprender sozinho com o Espírito Santo, né, que eu tinha um chamado de libertação, né, como eu estava conversando horas há pouco atrás, que eu só fui receber, né, essa carga, essa transferência, né, através da imposição de mão de alguém que